Fala, seus bichinhos bonitos! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso canal Mission Together! O assunto de hoje é bem interessante, que é a experiência de missões de curto prazo. E nós vamos aqui apresentar uma convidada muito especial que está com a gente hoje. E se você é novo no canal e não nos conhece, meu nome é Jorge e essa é minha esposa Isabelle. Oi, gente, eu sou a Isa, a gente é missionária aqui na África, no Quênia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missões de curto prazo. Fica ligado aí! É isso aí, gente, logo depois da nossa vinheta. Beleza, galera? Então é isso aí, estamos aqui com a Tatiane hoje, nós vamos dar oportunidade aí para ela se apresentar, uma amiga nossa que está nos visitando aqui. Fala aí, Tati, um pouquinho pro pessoal, quem é você? Bem-vinda, Tati! Oi, galera, meu nome é Tati Moraes, Tatiana, mas todo mundo me chama mais de Tati Moraes. E é um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou do Brasil, moro na capital do Brasil, Brasília. Show de bola! Show de bola, a Tati tá aí fazendo uma missão de curto prazo aqui no Quênia, nos visitando, né? Foi para vários trabalhos e hoje ela vai compartilhar um pouquinho aí da experiência dela nesses... Quanto tempo, Tati, que você tá aqui? 2 meses. 2 meses que a Tati tá aí. Ela tá indo embora semana que vem já, né? E já é a segunda vez dela aqui no Quênia, gente. Ela veio em 2019 e voltou agora em 2022. A gente acabou de voltar juntos, né? Dos Turcanas. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo mais pra frente, que a gente já tá com uma agenda aqui de vídeos gravados, mas nós estamos aproveitando que a Tati tá aqui para poder gravar esse primeiro episódio, gente. Agora nós vamos fazer uma série, vocês vão ver muitos vídeos como esse daqui, a Tati é a primeira, falando sobre relatos, né, de missões de curto prazo. Então, vocês vão ver sempre que tiver alguém visitando a gente vai pedir para a pessoa compartilhar um pouquinho da experiência dela. Eu espero que vocês gostem, né? Que cada pessoa tem uma experiência diferente. Enfim, acompanha aí que vocês vão gostar. É isso aí. Então, para começar aí, esclarecendo para a galera um pouquinho da diferença, né? O que são missões de curto prazo e o que são missões de longo prazo, né? Porque às vezes a gente usa alguns termos, as pessoas não sabem muito bem a diferença entre elas. Então, você quer compartilhar um pouquinho, amor, sobre isso? Então, às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Missão de curto prazo, missão de longo prazo. Você acha que é a mesma coisa, Tati? Não. Não, né? Não é a mesma coisa. Bem diferente. E nenhuma é melhor que a outra, ou enfim, não existe níveis, mas são diferentes, né? Então, a missão de curto prazo é aquela que a pessoa vai e ela fica de 1 semana até 1 ano. Até 1 ano, gente, ainda é considerado missão de curto prazo, né? Que às vezes a pessoa, eu fiquei 8 meses. Ainda é missão de curto prazo, né? Então, falando aí um pouquinho de tempo, né? Para o pessoal de casa entender... missão de curto prazo é aquela que a própria palavra já fala, né? É um período de 1 semana até 1 ano. E a missão de longo prazo é aquela que a pessoa às vezes fica anos no campo, né? Ou um período maior que 1 ano aí, que a pessoa vai estar ali morando de fato no campo. Ela não vai ali passar um tempo ou visitar. É isso aí. Não, e é importante falar isso, porque às vezes o pessoal acha que missão de curto prazo são só 2 semanas, né? Mas não, às vezes é bem mais do que isso, né? Às vezes é mais e, basicamente, as pessoas, elas tiram ali 1 semana de férias, 2 semanas, Sim. 1 mês de férias, né? E ela vai doar aquele tempo pro Senhor, para ir servir. Não que a sua vida não é integralmente do Senhor, né? Mas Sim. você vai doar aquele tempo para missões. Então, você vai tirar suas férias e vai pro campo. Ou tem pessoas que vão e ficam 6 meses ali, né? Numa base missionária ou numa missão servindo. Ou tem pessoas que ficam até 1 ano, que chamam essa licença prêmio, que geralmente tem empresas que dão 1 ano. Eu sei que quem é concursado pode pegar até 2. E aí a pessoa tira esse tempo para poder servir em missões. E isso é missão de curto prazo. E a de longo prazo, gente, a pessoa vai sem data para voltar, né? Que eu já fiz muitas missões de curto prazo, né? Já fui para a Índia, no Brasil mesmo, aqui na África, no Senegal, ali na Europa, onde a gente morava. Porém, eu sempre voltava para minha casa, para o meu trabalho, para minha vida. E dessa vez, né, a gente está tendo a experiência de viver missões ao longo prazo. E a gente sentiu a diferença, até contando aqui um pouquinho da minha experiência particular, que quando a gente veio, eu falei, não, vai ser tranquilo, que choque cultural o quê? Eu já moro fora, orgulho no coração, né? Deus humilhando ali, ó.
Eu já moro fora, eu já fui na África, já fiz missão na Índia, tá tranquilo. E quando eu vim e eu entendi que eu não voltava pra minha realidade e que agora essa é a minha realidade, que agora eu vou ficar nem sei até quando, foi desafiador, viu, gente? Então, sim, é diferente. Não pensem que é igual, porém, os dois são bênção, os dois fazem parte da grande comissão, os dois são experiências incríveis. Gente, mas vamos parar de falar, eu e o Jorge, vocês já estão cansados de ouvir a gente. É isso aí. Nós queremos ouvir um pouquinho da Tati. Como eu falei, a Tati veio em 2019 e voltou agora em 2022. A gente conheceu ela agora, acabamos de voltar dos Turcanas, fomos lá com o Francisco e a Tati, vocês vão conhecer eles também, vão estar gravando aqui no futuro. E agora ela tá aqui em casa, veio passar uns dias aqui, conhecer aqui onde a gente mora. E para começar, Tati, eu queria te perguntar, que você contasse pro pessoal como, né, a Tati lá de Brasília veio parar na África, né? E por que o Quênia? Conta um pouquinho mais dessa história aí pra gente. Jorge, Isa, foi algo assim inesperado para mim, porque no dia 7 de setembro, houve um fato na minha casa onde a minha filha descobriu um nódulo na mama e eu não consegui falar com meus líderes ali para orar, e a pessoa que me veio à mente, eu tenho 100% de certeza que trouxe à mente, foi a Franciane, a esposa do pastor Francisco. Que é nossa amiga, gente, que a gente foi pros Turcanas, lá da MCM. Vocês vão conhecer, só linkando aqui pro pessoal saber de quem que você tá falando. Então, eu liguei para ela e ali, quando ela atendeu, eu comuniquei o fato que estava acontecendo com a minha filha e oramos juntas. E ao mesmo tempo que orávamos junto pela minha filha, aconteceu um fato lá no Quênia, onde a escola que as crianças estudavam, que era uma escola orfanato, lá em Ongata Rongai, foi demolida. E eu vi aquele vídeo que era algo muito desesperador, aquelas crianças chorando, porque já chegaram derrubando tudo e não deu para pegar quase, né, os seus objetos pessoais, e eles tentando ali recuperar o máximo que podia. E Deus colocou no meu coração de levantar uma oferta para enviar para comprar comida, porque eles foram para um galpão, que era uma igreja e escola ali, para ficar abrigados até ver o que ia acontecer. Você mandar recurso para comprar comida para as crianças do orfanato. Comida para as crianças. Entendi. Não tinha nada. E essa igreja que recebeu eles também não tinha uma condição financeira que daria para suprir todas as necessidades. E aí, através, né, desse bate-papo com a Fran, conversando com ela, a gente gerou uma intimidade maior, porque eu conhecia ela devido ao tempo que ela visitou a minha igreja. E quando ela me convidou, realmente era algo impossível. Eu não tinha recursos, não falava a língua, ainda não falo. Só eu vim com 3 palavrinhas em inglês que eu falo. Mas ela se vira bem, né, gente? Vira bem, gente. A Tati é desenrolada. Aqui, ela anda esse Quênia inteiro sozinha. Me viro nas mímicas, né? E o sorriso. Foi o que eu vi. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Então, em 2019, janeiro de 2019, eu fui para a base missionária da MCM, né, pastor José Rodrigues, fazer um intensivo de 21 dias para me preparar para saber se realmente era isso que Deus queria na minha vida, porque os meus planos era formar na faculdade, eu sou formada em Direito, e eu pedi para Jesus uma viagem para o Chile, eu queria ir para o Chile. Nossa, você veio parar no Quênia. Vim parar no Quênia, mas antes de chegar no Quênia, eu fui parar no Piauí, que eu considero a África brasileira. Sim. Uau. Foi a minha primeira viagem, Piauí e Bahia. E fiquei os 21 dias lá, nesse processo. Deus curou a minha filha e eu entendi que Deus estava trazendo um tempo novo, um divisor de águas na minha vida. E vim parar no Quênia com o pastor Francisco, devido ao convite que eu recebi para estar com eles no primeiro congresso de viúvas congolesas ali em Kasarani. Uau! Então, hoje estou aqui novamente por uma palavra que Deus trouxe no meu coração. Então, a sua filha foi diagnosticada com nódulo em 2018. 2018. Entendi. Aí você comunicou com a Fran, pediu uma oração e ali vocês criaram um relacionamento. E em 2019, você estava aqui na África. Sim. Foi algo assim surreal para mim. Eu não tinha um pensamento, eu vou para a África. Foi um convite assim inesperado
E eu acredito assim que Deus tinha propósito em tudo, porque através desse problema que houve com a minha filha, né, já tinha CID, de neoplasia mamária. Ela fazendo um acompanhamento, tratamento, através de tudo isso, dessa turbulência, né, na nossa família, Deus fez algo assim inesperado. Uau. E a primeira vez você ficou aqui quanto tempo, Tati? Eu fiquei 1 mês. Um mês. E como que foi com seu esposo, com a sua filha, quando você chegou e falou, quero ir pra África, vou ficar 1 mês na África? Olha, todo mundo se assustou. Falaram assim, deixa isso pros missionários. Deixa pros missionários. Olha só. Ê, Lúcio, nós estamos orando pra você vir também. Lúcio, você vai vir aqui, viu? Próxima vez que a Tati vir, você vai vir junto. Vai vir junto. E a questão de vir para a África é algo que eu percebi que as pessoas têm muito medo, porque acham que vão vir para cá, que vão morrer, que vão pegar várias doenças. E eu não tinha esse medo, tinha algo maior no meu coração. Ardia o tempo todo e eu não entendia. Muitas das vezes eu chorava, eu falava assim, Senhor, eu não sou capaz, eu não mereço. E realmente eu não me vejo merecedora. Eu olho para mim e falo, eu não sou merecedora de tudo que eu estou vivendo hoje. Então, quando eu vi, Deus derramou sobre mim uma unção de ser forte e corajoso. Para mim não temer, a unção de Josué, que até eu entender o que era a unção de Josué, o que estava acontecendo, o que estava mudando no meu coração, assim, levou um bom tempo. E ainda assim, eu falo que eu estou engateando, eu creio que eu vou engatear muito tempo ainda, porque é um aprendizado. A gente está vivendo esse tempo de experiência no campo missionário. Uau! E como é que foi então, Tati, parte desse preparo? Assim, você chegou lá e falou, galera, eu quero ir pra África. Todo mundo caiu pra trás e depois como é que foi? Como é que você se preparou, né? Como é que foi esse tempo antes de você chegar aqui, de fato? Na realidade, quando a Fran me convidou, eu pensei em falar não. E o Espírito Santo falou no meu coração que eu ouvi aquela voz que saiu de dentro de mim, falando assim, você vai. Então, a terceira vez que ele falou, eu vou. Eu vou. E eu preparo, assim, primeiro eu cheguei, né, nos meus pastores, pastor Renato, na época da Batista das Nações, lá em Brasília. E eu falei, pastor, eu vou para a África. Eu acredito que ele pensou, essa menina é doida. E a igreja toda, assim, eu acredito que pensou, que loucura. Eu tiro isso, sabe? Então, assim, eu vejo que realmente Deus tinha propósito em tudo. Não foi fácil, mas se hoje eu estou aqui porque eu me posicionei, foi preciso me posicionar, porque você recebeu uma palavra, mas você não se posicionar e pegar aquela palavra para você, as coisas não vão acontecer, não vão cair do céu. Então, assim, foi um aprendizado, assim, que se tivesse que fazer de novo, eu faria tudo novamente. E você já era muito envolvida com missões também, né, Tati? Você é muito envolvida com missões. A gente vê um amor mesmo, né, por missões. E mesmo no Brasil, você não para. Você está sempre envolvida, né, com missões, mesmo com as causas fora do Brasil e também no Brasil, né? Eu conheço um pastor chamado Ronaldo, que ele faz missões no Brasil. Ele congregava nessa igreja Batista das Nações com a gente. Então, ele fazia muitas viagens missionárias para o Nordeste, Bahia, Piauí. Só que nunca dava para mim ir, porque tinha faculdade. E como eu fazia um tratamento na época que eu internava geralmente nas minhas férias da faculdade, que era agosto, final de julho para agosto, então todo mundo ia e eu ficava. Então, assim, era uma coisa assim que eu queria ter uma experiência. Então, eu vi aquela caravana, né, de várias pessoas, de várias igrejas, somando com ele para levar alimento e bíblias ali para o Piauí, para suprir a necessidade não só espiritual, mas também a material. E eu queria muito ter essa experiência. E no decorrer de ter essa experiência, quando eu formei no final de 2017, eu falei para Deus, eu quero muito ter experiência, mas eu vivia já com meu esposo há mais de 15 anos juntos, a gente não era casado. E eu comecei para a igreja, só que ele tinha uma certa resistência. E as pessoas falavam que eu não poderia, né, estar no campo missionário dessa forma, porque é uma brecha muito grande, querendo ou não, por mais a gente já tem família, filho. Então, assim, no dia 15 de junho de 2018, nós casamos no civil. Eu não pude fazer um casamento na igreja, mas o meu pastor que me batizou, que é pastor Regis e pastora Miriam, foram lá e me abençoaram. Tive testemunhas, né? Convidei algumas pessoas e foi bênção demais. Então, hoje eu estou aqui, assim, por algo que eu creio, assim, que Deus tem propósito, ainda que eu não entenda, viu? Você fez o intensivo da MCM.
Sim, fiz o intensivo durante 21 dias. Eu fiquei lá 22 dias, porque eu fui um dia antes para levar algumas coisas para um missionário. E esses 21 dias de ministrações, que é de manhã e à tarde, à noite, foi um gerador, foi um divisor de águas, na realidade, na minha vida. E da minha família também, porque quando Deus faz na minha vida, eu acredito que está fazendo na minha família e naqueles que estão ao meu redor. Amém. E o preparo, Tati, só cavucando um pouquinho mais essa questão do preparo, gente, porque é muito importante. Não é só quem vem para ficar a longo prazo, Exatamente. né? Quem vem para uma missão de curto prazo também precisa de um preparo, né? E não que tem que ser bom em tudo, não. Mas você precisa estudar um pouquinho o lugar que você está indo, um pouquinho sobre missões, um pouquinho sobre choque cultural, sobre Exatamente. o contexto. Então é importante para você aproveitar o melhor daquela viagem, porque se você vem despreparado, e a gente já viu, né, algumas experiências, né, de pessoas que vieram no supetão, não se prepararam e se frustraram um pouco, né? Então, o preparo ele é mais para você do que para o campo em si, porque você vai tirar o melhor daquela experiência. E quando você fez esse preparo, você ali na MCM aprendeu mais sobre missão, sobre evangelismo, né? E também o preparo financeiro, né? Porque existe um custo, gente. E às vezes não é barato. Exatamente. Mas vale a pena, que é uma coisa que me chama a atenção, né? A Tati podia ter pego esse dinheiro, que já é a segunda vez que ela vem. Ela podia ter ido para os Estados Unidos, poderia ter ido para Paris, né? Que o preço da passagem não é diferente de vir para a África para ir para a Europa. E ela resolveu usar esse recurso e vir para a África. Então, ali e é um investimento, né? O preparo também, ele é financeiro. Você precisa se programar ali financeiramente para você vir, porque não é barato, né, Tati? É verdade. O maior desafio para quem nunca veio para o campo missionário e quer servir como voluntário, eu falo que eu sou voluntário no campo missionário. Humanamente, é o recurso. Se você não tem uma vida financeira muito boa, a primeira coisa que você olha é isso. Como que eu irei para um país desse? Eu não tenho o dinheiro da passagem, o dinheiro para tá vivendo essa experiência ali, né? No caso, 1 mês, é muito dinheiro. Então, assim, eu entendi que preparar é muito importante, mas também precisamos estar pedindo para Deus conduzir os nossos passos e estar atento, ouvindo a voz de Deus, porque por muitas das vezes eu já vi pessoas que têm recurso, que têm tudo para estar aqui na África ou em qualquer outra nação servindo, mas elas não querem o preparo. Ou não querem usar aquele valor para isso, né? Preferem, às vezes, ir, igual eu dei o exemplo, a Paris. Sim, Paris. Quem é que não quer viajar para Paris, Estados Unidos? Mas aí o pastor Francisco sempre fala, qual o propósito? Então, assim, a gente tem que ter um propósito. Muitas das vezes o nosso coração gera um propósito que é egoísta, que é só, não, é para mim, isso é para mim algo. Mas se você tem a oportunidade de fazer uma viagem para fora da sua nação, seja você brasileiro ou não, é algo assim que você precisa amadurecer no seu coração e perguntar para Deus, Senhor, é isso que você quer? Porque eu tive muitas dúvidas e eu tenho muitas dúvidas até hoje. Assim, não é que eu não tenho fé, mas eu tenho assim, um temor de estar fazendo algo que não esteja no coração de Deus e aí lá na frente eu me dá mal. Porque tudo tem um preço, tudo tem uma consequência. Se você toma uma atitude, você sabe que ela vai ter uma consequência. Então, o que você quer fazer no campo missionário é muito importante você ouvir a voz de Deus. Amém. E lembrando também, gente, que ir para Paris também é importante, né? A gente morou na Europa e assim... em muitos lugares da Europa, o evangelho está em declínio, né? As pessoas estão cada vez mais longe de Deus, então precisa de missionários na Europa também. Quando eu falo de Paris, eu estou falando da Disney, da Torre Eiffel, né? De ir a turismo. Mas se Deus está te chamando para ir para Paris, participar de algum projeto missionário que existem lá, amém, Exatamente. vai com Deus. E, gente, uma coisa que a Tati fez, lembrando que fica uma dica aqui dessa questão do preparo, que eu lembrei agora, que ela contou pra gente...
ela fez várias coisas para conseguir levantar o valor total que ela precisava para vir, né? Ela fez camisa para vender. Ah, é verdade. Ela juntou dinheiro um tempo, ela fez camisa, ela precisava fazer o seguro viagem, que é importante vir, porque com o seguro viagem, se acontecer qualquer coisa aqui, você não vai ser pego de surpresa. E o seguro viagem, igual dessa vez para 2 meses, não é barato. E ela não tinha esse valor. E aí ela fez ali um hambúrguer. Como é que foi? Conta aí pro pessoal, fica até de ideia. Ou se você tá se preparando pra vir, pega a ideia aí. Eu só vou aqui deixar minha reclamação registrada, porque assim, o hambúrguer foi no antes, né? Mas aqui em casa mesmo não teve, viu, gente? Mas conta aí, Tati, como é que foi? Como é que foi essa ideia? O hambúrguer missionário, que a gente colocou o nome de hambúrguer missionário. Começou primeiro com o cachorro-quente, do cachorro-quente foi para o hambúrguer. Então, assim, é o nosso carro-chefe de levantar suplemento, primeiro Deus, mas quando o Senhor coloca no nosso coração, que no caso é o meu genro, Marquinho, que me ajuda, e minha filha Luana, né? E tem mais alguns amigos que sempre, quando podem, se disponibilizam para fazer. Então, a gente tem uma meta, preciso de tantos. Então, a gente coloca, vamos vender 100 hambúrgueres para poder cobrir aquela meta. Temos se passar, né? A gente sabe que muitas das vezes Deus abençoe e a gente consegue vender tudo. Então, assim, eu tenho tentado mostrar para as pessoas que você não precisa desistir do seu sonho. O que você precisa é sair do lugar de comodismo. Amém. Amém. Isso é importante demais. Uau. E vocês fizeram hambúrguer e... Conta mais detalhes aí. Vocês fizeram hambúrguer e venderam na sua casa? Como que foi? Gente, eu perturbo todo mundo. Eu mando mensagem, primeiro eu faço uma lista, eu não compro material, eu faço uma lista dos amigos e aí eu vou mandando mensagem para todos, convidando para participar da noite do hambúrguer, porque eu falo, o hambúrguer é o brinde, eu tô vendendo o propósito. Uau, muito bom. Então, muito assim, bom. eu entro em contato, eu sou o telemarketing, o Marquinho é que cuida da preparação do hambúrguer, cada um tem uma função, né, na equipe. A nossa equipe é bem grande, 4 pessoas e os voluntários que chegam depois. Então, assim, a gente prepara aquele hambúrguer, depois que vendeu a pessoa confirmou. E na noite do hambúrguer é interessante porque a gente coloca algumas mesinhas e geralmente vai até mais tarde porque já se torna uma confraternização. Uma comunhão, né? Uau. Então Sim. você faz na sua casa o hambúrguer? Essa última vez agora, as 2 últimas vezes eu fiz na minha casa, porque a igreja que eu congrego não tem um espaço pra gente colocar churrasqueira, porque ela é toda fechada, ela não tem uma área. Ou fez um hambúrguer na churrasqueira. Oh, meu É na Deus. churrasqueira. Nosso hambúrguer ele é mega top. Chegou a escorrer a água aqui na É boca. muito bom, viu? Olha, eu sempre elogio o Marquinhos. Nossa, Por isso. muito bom. Muito bom. Então, ó, gente, uma dica. Se você tá precisando levantar o recurso, faz a noite do hambúrguer aí, que aí você já promove uma comunhão. O pessoal ora junto pela sua viagem e você consegue vender o hambúrguer e levantar o que tá faltando, né? Sim. E deixa eu só fazer um comentário, que a Tati falou 2 coisas assim que pra mim foram muito, muito bacanas. A primeira, ela falou sobre amadurecer. E eu achei essa questão muito importante, porque a verdade é que a gente é muito empolgado, gente, né? Às vezes Deus dá uma palavra pra nós, né? E a gente já quer que aquilo aconteça amanhã. Então a gente já se joga, já se lança dentro daquela palavra, por exemplo, Deus falou que eu vou pro Quênia, né? Vou passar uns meses no Quênia. E aí você acha que já é agora, então você já quer comprar a passagem amanhã, você já quer fazer a mala amanhã e já quer estar no avião depois de amanhã. E não é assim, né? E a Tati falou aqui também sobre sair da zona de comodismo. Então, tudo que a gente precisa fazer na nossa vida, gente, é amadurecido em oração e trabalho também, né? Muito trabalho. Então vocês estão vendo aí que a Tati, ela trabalhou, levantou recurso, ela amadureceu a ideia, a igreja estava com ela nessa ideia, é muito importante falar, né? Sim. Que a Tati não se enviou para o Quênia, na verdade ela veio debaixo da bênção da igreja dela. E muitas pessoas às vezes querem vir sozinhas, né? Sim. Na empolgação. Na empolgação. E tudo isso faz parte do processo para que você não se frustre. E são muitos detalhes, gente. Desde o detalhe aí do recurso até, por exemplo, detalhes de você estar preparada para lidar com a vestimenta do local. Sim. Né? Detalhes que às vezes você nem pensa que são importantes, mas aqui, por exemplo, na cidade onde a gente mora, as mulheres não usam calça. E se você não sabe disso, né? Aqui usa saião, né? Até o pé. Então, se você não sabe disso, né? Você vem pra cá e vai ser a única mulher andando de calça. Por quê? Falta de preparo. E as pessoas já vão achar que aquilo é ofensivo. Então, essas 2 coisas que a Tati falou aí, eu só peguei o gancho porque Muito eu bom. achei elas muito, muito boas. Muito bom. Então, gente, quem quer vir pro campo pra missão de curto prazo, se preparem antes. Faz aí, né? Tira um tempinho de preparo que isso vai te ajudar
você tirar o melhor dessa experiência. É isso aí. E aí, beleza, você preparou, você recebeu uma palavra de Deus, e aí você veio. Em 2019 e agora de novo em 2022. Gostou tanto que voltou, olha pra você ver. Que bom, né? E como que foi, Tati? Como você serviu, né? Como que foi? Você chegou e o que você fez? Como você serviu aqui na África, aqui no Quênia? Aí o bicho pegou. O que acontece? Eu nunca fui muito de trabalhos manuais. Artesanato, quem me conhece, né, sabe que eu sou mais verbal. Então, eu entrei num grupo, chama-se Retalho de Esperança, é um projeto que direciona todo o recurso levantado para refugiados, né, que estão em estado de vulnerabilidade, tanto no Brasil como fora. E ali eu aprendi a cortar, né? Eu sou a cortadeira. A gente produz bolsas, necessaire, tudo, a maioria da parte é material reciclado. Então eu trouxe isso para cá. Era muito pouco. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer ali? Porque o que eu vou ensinar? E quando a gente esteve ali em Kasarani, no projeto das viúvas, foi a primeira turma, foi o que eu consegui fazer mais a Fran. A gente fez um molde das bolsas que fazíamos lá no Brasil, uma eco bag. E eu ensinei as meninas a cortar mesmo não falando a língua, porque uma das coisas que é mais difícil é isso para mim também. Então eu me comunico por mímicas ou também pego o translate. Eu servi com muito abraço, sorriso principalmente, eu sorria. Mas também chorava muito porque era muito impactante, e ensinando essas viúvas a cortarem essas bolsas. E hoje elas produzem, né, bolsas bem melhores do que as que eu ensinei. Uau! Naquele tempo ali foi um tempo bom com Deus. Então você ajudou no projeto dos missionários que te receberam, que foi a Fran Francisco, você serviu naquilo que eles já estavam fazendo, é isso? Sim, eles tinham um curso de corte e costura naquele ainda local. Tem, né? Agora era em Kasarani, né? Em Kasarani agora formou a turma. Eles estão agora em Nairobi. Sim. Na realidade, o curso hoje é feito na base missionária em Utaala. E aí você ajudou ali com um projeto que já estava acontecendo. Sim, fiz parte, fui privilegiada de poder ver o que Deus estava fazendo ali na vida daquelas viúvas. A primeira turma foi de viúvas congolesas. E que mais? Conta mais pra gente aí. Como é que foi esse mês? Como que foi nas ruas, com as crianças, em casa com os missionários? O que você fez nesse mês? Nesse mês, a gente, além do curso de corte e costura, do envolvimento com essa igreja, em Kasarani, muitas crianças que vêm te abraçam, realmente um sorriso assim que é incomparável, não tem palavras para dizer como que elas recebem a gente ali com muita alegria. E depois fomos para a tribo de Turcanas. E ali nos Turcanas também foi algo bem impactante, bem interessante, uma cultura toda diferente, uma tribo que eles são nômades, eles mudam muito. Alguns são seminômades, mas geralmente eles mudam muito, né, de região devido à seca, falta de água, alimento. Então eu acredito assim que eles procuram ficar mais próximo de onde tem água. Mas muitas das vezes o que tem para eles é o lago Turkana, que é uma água mais saloba, mais salgada. Então eles fervem aquela água ali para poder sobreviver. Então assim, essa experiência de estar indo ali levar comida, água para eles, né, foi algo assim muito forte no meu coração. Uau! Show de bola. E lembrando também, gente, quando você vai servir, eu perguntei pra Tati, né, como que ela serviu, porque às vezes é uma dúvida que a gente tem, né? Nossa, nunca fui, tô indo, e aí? O que eu vou fazer, né? E eu acho que o primeiro ponto para você que tem esse desejo, enfim, ou que tá se preparando para ir para uma missão de curto prazo, é você primeiro entender os missionários que estão te recebendo, o projeto que está te recebendo. Que ali você vai andar naquilo que já está acontecendo, né? Então, sim. Que foi o que a Tati fez, né? Ela já conhecia ali a Fran Francisco e foi servir no trabalho que eles já estavam fazendo, né? E também, gente, que é uma coisa que muita gente não sabe, que é extremamente importante. Eu já tinha ouvido falar, mas hoje, estando do lado que fica, né? Que não vem visitar e vai embora, mas que fica, eu vejo o quanto é importante e a diferença que faz. Que, gente, quem vai fazer missão de curto prazo, Deus usa não só na igreja, você servir na igreja e o povo local. Deus te usa com os missionários. Verdade. Porque, gente,
A vida missionária, às vezes, ela é muito solitária. Igual aqui, na cidade que a gente tá, só tem eu e o Jorge brasileiro, né? Só tem nós dois. Tem um casal que... O Júlio, que ele é brasileiro, né? Mas eles estão no Brasil. Então, só tem nós dois. Então, você imagina, só eu e o Jorge aqui. E, às vezes, a gente tem um a outro. É maravilhoso, tá? Eu não estou reclamando, mas você sente falta, né? A gente, Sim. Quem conhece a gente perto sabe que a gente gosta da comunhão. De juntar uns crentes. E a gente sente muita falta. E aí, quando vem uma visita... Verdade. Ela veio com a mala lotada de fubá, polvilho, cuscuz, goiabada, remédio, goiabada. Gente, eu preciso fazer então aqui um pedido de perdão, porque não teve hambúrguer, mas a goiabada veio aqui pra casa. A goiabada veio, viu, Tati? Ela deu pra gente a goiabada, ela deu cuscuz e ela deu um coalho pra fazer queijo. Ô, Glória, mineira aqui, ó. Glorifica até de pé. Então, pensa, ela veio trazer e às vezes a gente não tem acesso, igual, né? Eu que sou mineira, amo pão de queijo. E aqui não acha polvilho, você acha uma farinha de mandioca, mas não é a mesma coisa. E a pessoa vem e te traz um polvilhinho, ô gente, isso aí é pra recarregar as baterias. Fica a dica aí, gente. Não, aqui em casa o pessoal já sabe que não entra sem... Tem uma lista aqui, ó. E Tati, deixa eu te fazer uma pergunta então, né? Baseado nessa experiência e nesse tempo que você serviu, você consegue compartilhar com a gente algum momento assim, falar, não, esse momento aqui me marcou. Esse momento foi importante, fez, enfim, alguma diferença na sua vida? Que mais chamou a atenção, né? Eu tenho 2 momentos, que foi de 2019 e agora dessa viagem, que eu ainda estou aqui em 2022. O primeiro foi numa tribo chamada Cataboi, lá em Lódua, 2019, onde a gente foi direcionado, conduzido por umas freiras que moram ali, elas têm um trabalho, e levaram a gente nessa tribo porque não tinha pessoas, elas não davam conta do trabalho, pessoas para poder falar de Jesus naquele lugar. Uau. Quando a gente chegou lá, foi algo assim surreal, porque tinha um professor com muitas crianças. Esse professor, ele aprendeu, né, estudou aqui, deve ter estudado aqui na Nairobi, em algum lugar, ele se capacitou e ele começou voluntariamente ensinando aquelas crianças, mas não tinha sala de aula e nem quadro. Eles tinham o quê? Uma árvore, alguns troncos deitados no chão para servir de carteira para as crianças, e a forma que ele ensinava era na areia. Uau. Então aquilo ali me chocou muito, foi algo muito impactante. Aquele professor, ele escrevia na areia, as crianças viam, aí ele apagava e depois elas vinham e reproduziam. Uau! Nossa! Tá aí, gente, coisas que a gente nem imagina, né? Que acontecem, mas que são realidade. Tribo de Cataboi, nos Turcanas também, né? Sim. São os Turcanas, gente, só para passar um pouquinho de detalhes para vocês, eles ficam próximos à borda do Quênia, divisa do Quênia com o Sudão, com a Somália e com a Etiópia, né? E é uma tribo muito numerosa, tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo como nômades aí ao redor do Lago Turkana, então tem muito trabalho ali para ser feito, né? Então quando você fala o nome de uma tribo ou de uma região específica, parece que são pequenos povos, né? Mas na verdade existe mais de 1 milhão de pessoas hoje nessas regiões vivendo dessa forma aí como a Tati está contando para nós aqui. Então você aí que tem esse desejo missionário e ainda não sabe para onde vir, aqui ó, os turcanos também estão te esperando, olha aí ó. E isso é importante, porque muitas das vezes você pensa assim, você acha que não sabe fazer nada, mas quando você vem, você vai servir para qualquer coisa ali, seja um abraço, seja ajudar a preparar uma comida, né, ajudar os pastores a carregar o carro com alimentos, a gente compra comida para levar para eles, e água, que a água naquela região é ouro, não tem água para eles poderem, né, saciar a sua sede, tanto que eles não tomam banho naquele lugar, porque eles preferem, né, usar água para saciar a sede, para cozinhar, essas coisas. Então, quem está no Brasil e tem medo de vir para a África, que já ouviu tantas histórias na mídia, que muitas das vezes não são verídicas, eu aconselho a vir a primeira vez. Amém. Experimentar. Vem ver. Vem ver, show de bola. Essa experiência realmente, eu imagino que marcou, né, a sua vida. E a segunda experiência foi na Tanzânia, fiquei 1 mês lá com os missionários. Dessa vez agora, né? Dessa 2022. vez agora, 2022, que foi o missionário Tiedu e Tieione, mas também fui recebida pelo pastor Osnei, sua esposa, a pastora Milena, naquela localidade ali onde tem do África trabalho. para Jesus, né? África para Jesus, onde eles têm um trabalho com viúvas também, mas com crianças. Tem uma escola ali do pastor Osnei que tem mais de 450 crianças, né, estudando. Então, isso assim foi algo assim também que me impactou. Mas a viagem para as tribos
Maasai, e em Osiose, em Garanai, na tribo do pastor Samuel, que é um Maasai que se converteu, e a sua esposa Joyce, e a gente viu uma realidade também assim, muito difícil da questão da água. Eles andam, no caso as mulheres que trabalham, que carregam água, lenha, andam 60 quilômetros, 30 para ir, 30 para voltar, para buscar água aqui, no caso no Quênia. Eles passam pela divisa dentro da savana, e ali tem um rio que ainda tem água, porque todos os rios que a gente passou estavam secos. Uau! Então, assim, é uma realidade cruel. E os animais também perecendo por falta de comida e de água. Os jumentinhos é usado muito aqui no Brasil. No Brasil, não, aqui no Quênia. Mas no Brasil também temos. E elas usam como transporte. Só que, devido à seca e não tem muito o que comer, eles estão bem enfraquecidos. Ali, os animais, a maioria, eu acredito que chegam a morrer naquela travessia de 60 quilômetros. Então, essas duas experiências foram as que mais te marcaram. Sim, a questão das mulheres buscando água, andando essa distância que eu acredito que nós talvez não conseguiríamos, com vários galões, cada um com mais de 10 litros de água, pesado, os animais carregando essa água e perecendo, assim, isso impactou muito o meu coração, foi muito forte ver eles. E agora falando então, o que foi mais desafiador para você no campo? Porque nem tudo é rosas, né, gente? É maravilhoso. E não só a questão das experiências que a Tati está falando, né, de miséria, mas também com Deus, né? Porque a gente entende sempre que missão é a pregação do evangelho, né? Sim. Ali o alimentar, levar água, escola e tudo mais são estratégias, mas o resultado final tem que ser sempre a pregação das boas novas, né? Então, então é maravilhoso, né? Você tem ali oportunidade de compartilhar o evangelho com pessoas que você nunca imaginou, mas também tem muitos desafios, né? Tem muitos desafios porque é uma cultura totalmente diferente, principalmente para quem nunca saiu do Brasil. Verdade. Né? Então, assim, você encontra desafios que vão te confrontar ali, né? No Verdade, campo. isso E eu forte. acho que todo mundo passa por isso, né? A gente ainda passa... Ainda estamos passando aí alguns desafios, né, a se adaptando à nova cultura. Então, eu queria te perguntar, Tati, o que foi, assim, o maior desafio? Quais foram as dificuldades que você encontrou quando você veio na primeira vez? Eu imagino que foi mais difícil, agora deve ter sido mais fácil, porque você já conhecia. Mas conta pra gente aí. Então, a primeira dificuldade assim que eu tive foi mais visual, porque eu como com os olhos. Eu olho assim, e a comida deles é bem diferenciada, né? O galho ainda não consegui comer ele direito, mas o que eu vi assim também então, o maior desafio foi a comida. A comida, o preparo deles assim, fora, porque em casa a gente preparava a nossa comida, mas fora você tinha que observar, né? Os pratos, chapate, essas coisas. Até então, assim, foi uma coisa que não fazia parte do meu cardápio, né? No Brasil. Carne de bode, assim, é uma coisa que eu não como. Mas aqui eu vejo que eles consomem muito. E a machoma. Sim. E a língua. A língua também. A língua, porque até então você quer se comunicar. Você quer conversar com as pessoas. Então, assim, eu aprendi algumas palavras, perguntava, e aí eu conseguia falar alguma coisa, ou cumprimentar. Mas aí, geralmente, quando a gente não tem um tempo de qualidade para estudar a língua, você vai aprender algumas palavrinhas, mas na hora que você vai falar, você esquece, ela foge da sua mente. E eu acredito, assim, que isso é para me despertar a estudar. No caso, o inglês, que eu vim... A minha primeira viagem foi para fora do país, né? Viagem de avião. Então, eu tinha que me virar com as 3 palavrinhas em 2019. Agora, em 2022, eu tenho mais de 3 palavrinhas. Eu me viro. Olha aí, beleza. Eu me viro. Assim, quando eu não consigo... vai na mímica, eu aponto, aquela coisa. A Fran contou que vocês foram não sei aonde, aí precisava saber onde que era a praça de alimentação, onde conseguia comprar comida. E aí a Tati parou na frente do segurança e chacula. Chacula é comida, né? Chacula e fiz assim, chacula. Aí ela fez, pra quem tá só ouvindo, ela fez o gesto, né, de com a mão, como se tivesse comida. Olhou pra ele, chacula. E ele apontou, ela conseguiu achar o lugar, né? Sim, eu me viro, mas eu não recomendo, assim,
você confiar só em se virar. É importante aprender a língua. Quando eu voltar para o Brasil, né, eu quero voltar a fazer meu curso de inglês, né, destravar essa barreira na minha vida. E futuramente, se eu tiver a oportunidade, eu quero aprender muito o Swahili. Eu me identifiquei muito. Eu achei uma língua assim não tão difícil. Para mim, o inglês é mais difícil, porque tem muitas vogais. O inglês eu tenho mais dificuldade, mas eu vi que as palavras em Swahili, tem muita palavra assim que a minha língua consegue se desenrolar, só que eu preciso estudar. Então, para quem quer vir para o campo missionário, mas eu não falo inglês, eu não falo outra língua, vem assim mesmo para ter sua experiência, aprende algumas palavras, vem para que você coloque o pé aqui nessa terra ou na nação que você vai ser enviado e você venha ter a sua experiência pessoal. Isso é um divisor de águas no ministério. Até porque os missionários que vão te receber, provavelmente eles já falam a língua. Verdade. Então, você não vai ficar totalmente comunicável. Ontem mesmo, né? Ontem a gente levou a Tati lá na escola, que a gente tem trabalho. E toda semana a gente vai dar estudo bíblico para as meninas. E eu pedi a Tati para compartilhar uma palavra. Ela falou sobre Marta e Maria. Foi incrível. Ela pegou as meninas lá, usou como exemplo, né? Pegou uma para ser a Marta e colocou ela varrendo e colocou outra sentada como se fosse Maria. Foi bem legal. As meninas adoraram. E a Tati foi falando em português e eu fui traduzindo para o inglês. E no fim as meninas entenderam, amaram, a gente orou com elas, então assim, e foi a Tati que compartilhou. E não fala inglês, gente, né? A gente foi traduzindo para ela. Não consigo formar frases, eu consigo falar algumas palavras, mas eu não consigo formar frases. E às vezes eu até aprendo aquela frase, mas aí na hora some, ela foge da cabeça. Dá o branco. É assim com Sempre todo acontece. mundo. É assim, então, só para concluir aqui, os seus maiores desafios, então, foi a comida e a língua. Sim. Entendi. Então, gente, estejam preparados. Se você já fala o inglês, aqui no Quênia, pelo menos, você vai estar mais tranquilo. Eles têm mais de 50 idiomas aqui das tribos, né? Mas todo mundo sempre vai ter alguém que fala inglês ali. Sim. Agora, a comida não tem muito o que fazer, né, gente? Então, não. Pra mim também, o meu maior desafio, eu acho que é a comida também. Então... Mas Deus dá graça, gente. Deus dá graça. Verdade. Ô Tati, como que foi quando você voltou pra casa na primeira vez? Porque você nunca tinha tido essa experiência, né? Você ficou um tempo longe da sua família, ficou aqui, teve todas essas experiências, de repente volta a Tatiane pra casa. Como é que foi essa volta? Como é que foi essa Tati que voltou da África a primeira vez? A chama que já tinha no meu coração, ela ardeu mais ainda. Eu saí daqui do Quênia com uma palavra de Deus. Ele não falou que eu ia ficar no campo, mas Deus me falou comigo. Não voltei mais a mesma Tati. E assim, o meu coração ficou aqui, na África. Tanto que voltou, né? Eu saí daqui com uma palavra de Deus. Ali, Deus falou comigo no deserto de Lodo, onde ele disse que para me focar naquele lugar, né, nesse continente, ele ia me mostrar o que ele fez, o que ele estava fazendo e o que ele ainda iria fazer. Uau. Percorre essa terra. Então, para mim, isso, como Tati, como ser humano, é algo impossível. Mas eu tomei essa palavra para mim. E eu acredito, assim, que por isso hoje eu estou aqui novamente. Eu me posicionei. E quanto à minha família, meu esposo, né, eles me receberam com muita alegria. Eu acredito que achava que eu não ia voltar mais. Foi muito difícil estar aqui. Desde 2020 que a gente está planejando. Que você não voltaria na África. Na África, porque realmente é uma viagem difícil em questão financeira aos olhos da minha família. Sim. Mas dentro do meu coração eu sabia que eu ia voltar. Por mais que, das vezes, eu pensei em desistir. Pelo todo o contexto, veio o Covid, veio toda uma situação, mudança pastoral, eu mudei de igreja. Então, isso foi algo que me travou. Mas eu tinha uma palavra de Deus e quando eu cheguei a falar para Deus que eu ia desistir, Ele falou para mim, vai. Simplesmente foi essa palavra, vai. E eu continuei caminhando, né, perseverando, que é muito importante, não só ter a palavra. Você vai para a África, para os Estados Unidos, para Paris, mas você perseverar, porque o que faz a diferença é permanecer. Amém. Essa parte de... Quando a gente chega em casa e tem um conforto maior do que o que você tem dentro das tribos, no campo missionário, é uma sensação muito boa mesmo. E a gente começa a valorizar mais, né? Valorizar mais o que você tem, você vê que você é rico.
Diante de Verdade. muitos que aqui não tem, moram naquelas casinhas, né? Tipo uma oca. Então, assim, você olha para aquilo, eles não têm móveis. Como muitos já me perguntaram, tem móveis na casa? Eu falei, não tem móveis. Verdade. Apesar que eu entrei numa oca e tinha 3 cadeiras de plástico, agora na tribo lá em Elim. Olha só. Mas, para receber as visitas. Então, assim, eles estão aprendendo alguma coisa que está vendo ali no pastor Francisco, na vida, né, do pastor deles que cuida deles ali. Então, assim, essa necessidade de querer ter, a gente nunca se contenta, é algo assim que Deus tem trabalhado no meu coração. Uau. É bem difícil. Muito bom. Show de bola, Tati. Então, realmente, a Tati que voltou não foi a mesma a primeira vez. E semana que vem você tá voltando de novo. E eu tenho certeza que foi mais intenso ainda. E mais uma vez você volta, assim, uma nova Tati. É uma experiência aí que foi divisor de águas, né? E pra gente chegar ao final aqui, Tati, você acha que todo cristão, se possível, se ele tivesse a oportunidade, você acha que todo cristão que tem essa possibilidade deveria ter essa experiência de missão de curto prazo transcultural no campo? Sim, é por isso que eu estou aqui, para mostrar, não só para a minha igreja, mas como as pessoas que me conhecem e que vão assistir esse vídeo, que o campo missionário está precisando de pessoas que estejam com o coração doado para estar vivendo essa experiência. Primeiro você tem que doar o seu coração ou as suas férias. E o seguinte, você não precisa ter medo, porque quem vai te enviar é Deus. E quando Ele envia, tudo pode acontecer, mas também no final tudo dá certo. Amém. Então, a minha expectativa é essa, que outras pessoas venham, que irão alcançar bem mais além do que eu posso colocar os meus pés. Talvez eu não verei muitos dos que virão, mas esse é o desejo do meu coração. Amém. Amém. E que dicas você daria, Tati, para essas pessoas que têm esse desejo de vir para cá? Ou para um campo missionário, mesmo dentro do Brasil, né? Quais são gente, faz isso, não esquece disso. A primeira dica seria pedir para Deus uma nação. Porque eu não pedi para vir para a África, mas hoje eu entendo que quando você pede, você deseja, né, Deus ele vai te dar uma nação para você orar e futuramente você pode colocar os pés, sim ou não. Mas o preparo, quem é jovem, estude o inglês. Amém. Se você faz o curso de inglês, abrace com força isso aí. Não perca essa oportunidade. Isso vai deslanchar, né, na conversação. Você vai poder interagir mais, porque essa é a minha dificuldade. E a última dica é não desiste no primeiro não que você ouvir. Muitos vão chegar em você e vai falar não. Não, isso não é para você, porque você vai deixar seu esposo, sua família, que para quem é casado, você está abandonando sua família. Eu cheguei a ouvir isso. Mas dentro do meu coração eu sabia que eu não estava abandonando, mas eu estaria trazendo algo novo para minha família. Então hoje eu declaro que a minha família é do Senhor e que os meus netos que ainda virão, que já está gerado no coração de Deus, eles herdarão essa terra e as nações da terra. As nações da terra. Amém. Essa nação aqui eu já tomei como herança. Então você precisa tomar posse. Posse daquilo que Deus colocou no seu coração. Quando você toma posse, não vai ser um não que vai te tirar do teu foco. Amém. Show de bola. Muito bom. Então, gente, é isso aí. Persista. Né? Se Deus colocou um desejo no seu coração, sente, calcule, converse com o seu pastor, com a sua liderança, com outras pessoas que já tiveram o mesmo tipo de experiência, né? Que já passaram pela experiência que você está buscando, para conversar também com outros missionários que já estão no campo há muito tempo, né? Para que você possa ir aprendendo, traçando um plano e sempre lembrando aí, né? Todo o seu plano tem que estar fundamentado em oração e na palavra de Deus, né? Para que no momento certo Isso. Deus venha e abra a porta aí para que você possa ter essa experiência também, né? Então, eu acho que a gente vai chegando no final aqui do nosso bate-papo. Um comentário também que é importante, a Tati falou dos nãos, né? E da persistência, que é realmente, assim, muito importante, porque às vezes não só os nãos, mas às vezes a dificuldade do recurso, Verdade. né? Porque às vezes você não tem o valor e aí você já desanima, ou às vezes... Enfim, vão aparecendo obstáculos no caminho. Mas também existem nãos que são nãos de Deus. Sim. Verdade. Né? Então, assim, se o seu pastor é uma pessoa que você ama, que você confia, e você abre com ele sobre esse desejo, ele fala, olha, eu acho que não é o momento. E se Sim. você orar e entender que Deus está usando ele, por mais que você não vai gostar,
tenha humildade, vai se preparar para um período maior, porque os não de Deus também, eles são bênção para nossa vida, né? Verdade. Eu lembro que com 18 anos, que foi quando eu recebi meu chamado, eu virei pro meu pastor, né, na época, e falei com ele, eu tenho chamado missionário, me envia. E aí ele falou, você tem? Então tá, começa a servir aqui na igreja, vai fazendo missão aqui, a gente vai ver o que Deus vai fazer. Eu lembro, eu tinha uma motinha, eu fui embora na motinha, brava, falando, esse pastor... Sabe de nada. Sabe de nada, é um Du, vou mandar um abraço aqui pra Fala, ele. Du. E eu fui brava, esse Du não sabe de nada, esse pastor não é espiritual, não, tem que orar. Hoje, gente, eu glorifico a Deus pela sabedoria que ele teve ali, porque eu era imatura. E se na empolgação juntasse... Não, então tá, vamos juntar a igreja e vamos mandar ela aqui. Gente, eu teria morrido espiritualmente, se não fisicamente. Porque na maturidade eu poderia me colocar em riscos que poderiam colocar a minha vida em risco. E hoje eu entendo que aquele não era um obstáculo. Na verdade, era o cuidado de Deus na minha vida. E muito pelo contrário, ele não me deu um não e tirou missões de mim. Ele falou não, mas veio com um pote, uma pilha desse tamanho de revista do Portas Abertas e mandou eu ler tudo. E sempre me ensinava ali sobre missões, né? Então, 12 anos depois que eu fui parar no campo para ficar. Então, tenha humildade também, né? Não desanime com os obstáculos, mas também entenda em Deus quais são, às vezes, Deus te mostrando que você precisa de um tempo maior para se preparar. E se você não sabe, por exemplo, como que você pode começar a servir em missões na sua igreja, a gente vai deixar aqui e para você um link de um outro vídeo que a gente tem gravado aqui no nosso canal, que é um vídeo que fala de 10 maneiras sobre como você pode fazer missões. Então ali tem algumas ideias que a gente compartilhou, né, para te ajudar aí a como que você pode começar a trabalhar e ser um missionário dentro da sua igreja, onde você está agora. Verdade. E até na sua comunidade também, Exato. na sua vizinhança. Isso é muito importante. É aquele meme do Chapolin, né? Não dá nem bom dia pro vizinho e quer ser missionário na África. Sim. Como o seu vizinho vai ver Jesus em você? Verdade. É aquele vizinho que, vamos dizer que ele segue uma outra religião, que tem muita idolatria, mas ele fica observando. Verdade. Muitas das vezes ele está ali só observando as suas atitudes. Então, assim, realmente é algo que a gente tem que permanecer e ter direção de Deus e ouvir a resposta também do pastor, como você falou. Se o pastor falar não venha. Porque ficar 2 meses, igual eu fiquei, longe da minha família, não é fácil. Amém. Amém. Obediência, né? Amém. Uau, muito bom, Tati. Nossa, gente, nós vamos chegando aí no final, então, do nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou, se você tem outras perguntas, outras dúvidas aí, outras coisas que você queira compartilhar também. Deixa a gente saber a sua opinião. Tati, bom demais ter você aqui. Bom que você tá voltando, porque a sua família tá com saudade, mas nós também vamos ficar com saudade de você aqui. Vamos ficar te esperando na próxima vinda. Quem sabe não vem a família inteira, vem Marquinhos, né, seu genro? Marquinho. Vem o Marquinho, Luana, Lúcio, vem todo mundo. A viagem missionária em família, hein? Amém. É isso aí. Obrigada mais uma vez, viu, Tati, por participar. Foi uma bênção poder te conhecer aqui nesse tempo. Semana que vem ela tá voltando, né? E a gente tá aqui, gente, com as portas abertas aqui na nossa cidade, lá na capital também. Tem o pastor Francisco, a pastora Franca, são nossos amigos. Pra você, gente, que tem esse desejo, que tem uma palavra, que tem a bênção aí do seu pastor, da sua igreja pra te enviar, e não sabe pra onde ir, as portas da nossa casa estão abertas para te receber, tá bom? E nós vamos chegando ao final aqui, gente. Outra forma, né? A gente sempre fala de fazer missões, que o nosso desejo é fazer missões até os confins da terra e até os confins da internet. Então manda esse vídeo para alguém ouvir a experiência da Tati, ouvir aí os relatos dela. É isso aí. E poder aprender um pouquinho. Quem sabe aí a pessoa pode, né, ser abençoada aí com essa história da Tati. Manda pros seus amigos, curta, compartilha. Se inscreve no canal, gente. Não vai te custar nada. Clica lá, ó. Se inscreve lá. Aí, seus bichinhos. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Então, tchau, tchau. Bye, bye. Quaheri!